Conclusão: na verdade, o homem é um tolo. Se deixasse totalmente os remédios, poderia viver mais e melhor. Portanto, da mesma forma que os remédios encurtam a vida humana, os adubos interferem na vitalidade da terra, impedindo-a de exercer normalmente a sua função reprodutora. Grande perigo do uso do Kanpo, ervas medicinais. Ensinamento de Meishu Sama, A Arte do Jorei, volume 1, página 119. O Kanpo é mais terrível que os remédios ocidentais. É preciso, pois, muito cuidado. Recentemente, os meus ensinamentos começaram a ser divulgados na ilha do Havaí, onde o Kanpo não é muito difundido. Então é interessante observar que, fazendo-se uma comparação entre os dois povos, os japoneses e os havaianos, pode-se notar uma diferença bem marcante. As curas no Havaí, como resultado da aplicação do Jorei, são praticamente definitivas e muito rápidas. É difícil surgirem repurificações ou algum tipo de complicação. Isso se deve ao fato de o povo quase não usar Kanpo. No caso dos japoneses, contudo, mesmo que ocorra uma cura pelo Jorei, surgem depois outras moléstias causadas pela grande quantidade de toxinas que se foram acumulando ao longo dos anos, em consequência do uso habitual do Kanpo. Embora os remédios ocidentais sejam altamente tóxicos, por serem ingeridos em menor quantidade, torna-se mais fácil o processo de eliminação das impurezas acumuladas no corpo. Por exemplo, no caso de uma repurificação de tuberculose, a causa da volta da doença não são os remédios alopatas, mas o uso do Kanpo. Como a recuperação é um pouco lenta, o doente fica em dúvida quanto à medicação que está usando e passa a tomar chás medicinais. Daí a razão de eu reafirmar que a causa principal da repurificação de tuberculose está no uso do Kanpo, geralmente tomado em grandes quantidades. Conclusão: na verdade, o homem é um tolo. Se deixasse totalmente os remédios, poderia viver mais e melhor. O mesmo princípio pode ser aplicado à agricultura. Quanto mais adubos forem usados, maiores serão as dificuldades na produção de alimentos. Portanto, da mesma forma que os remédios encurtam a vida humana, os adubos interferem na vitalidade da terra, impedindo-a de exercer normalmente a sua função reprodutora. Dessa forma, a humanidade fica duplamente prejudicada.